Ouvindo a doutora Cláudia Ranquin, sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade e autora do livro Superdotação e Dupla Excepcionalidade. Cláudia Ranquin, é uma alegria tê-la conosco, tá? Muito obrigada. Excelentíssima senhora senadora Damares Alves, senhoras e senhores parlamentares, demais autoridades e especialistas, educadores, famílias e cidadãos presentes. Agradeço o convite da Comissão de Direitos Humanos e a de Educação e Cultura para participar desta audiência pública que considero urgente e necessária no cenário educacional brasileiro. Falo enquanto mãe de 2 jovens, superdotados, jovens adultos, que já passei por toda essa trajetória enfrentando dificuldades burocráticas muito bem colocadas pela professora Vera Lúcia, junto à Secretaria de Educação, e aqui eu vou falar na minha fala sobre isso também. Então, eu tive a sorte, ao contrário da trajetória da maioria da realidade brasileira, de ter a identificação dos meus filhos feitas pela escola, que é uma raridade, o encaminhamento dos meus filhos para avaliação, já com propósito de aceleração de série. Porém, isso tudo foi barrado pela Secretaria de Educação. Então, foi aí que eu enveredei na área do direito educacional. Eu sou formada há 31 anos e há 20 atuo no direito educacional por conta da questão dos meus filhos, né? Então, primeiro foi com a filha mais velha, depois foi com um filho mais novo. E aí, eu comecei a entender como isso operava. Na época, eu tinha um grupo de Orkut, que migrou para um grupo de Face, que virou 15 mil pessoas, depois um de dupla excepcionalidade com 25 mil membros, e eu comecei a perceber que a realidade dos meus filhos, em relação à aceleração de série especificamente, era uma realidade brasileira. Não era um problema da escola dos meus filhos. Não era um problema de, em São Paulo, a gente chama de diretoria de ensino, que é o órgão responsável pela Secretaria de Educação. É um problema da realidade brasileira. Sou também pós-graduada, especialista em neurociências e psicologia aplicada, e escrevi um livro sobre dupla excepcionalidade e outro, como lidar com as altas habilidades de superdotação, porque o problema é o que fazer com essa identificação, né? Não basta identificar, como vamos lidar em vários âmbitos, consultório, escola, na família, e alguns capítulos de livro dedicados à área da dupla excepcionalidade, que é uma das áreas de pesquisas de meu interesse. Mas hoje eu não estou aqui para falar na condição de especialista em neurociências e nem como mãe, mas como advogada especialista em direito educacional, porque eu vejo que muito do que a gente aqui falou, principalmente nessa última fala da professora Vera Lúcia, é um problema de como funciona, de não entendermos como funciona o nosso sistema de ordenamento jurídico dentro do direito educacional. Então, eu vou dar o meu ponto de vista do direito educacional baseado na compilação de várias normas que sim, o Brasil tem, várias normas que tratam da superdotação, das formas de atendimento, mas existe um problema realmente que já foi mencionado por vários especialistas aqui. Eu vou dar o meu ponto de vista jurídico. Como que funciona no direito educacional? Por isso, eu sugiro a criação de uma lei federal para esse público e eu vou explicar por quê. Então, se alguém puder, por favor, colocar o meu PDF, é uma única foto. Se alguém consegue? Eu trouxe uma única foto que não é essa. É essa aqui, mas ela é invertida. Se alguém conseguir virar, eu agradeço. Para a direita? Não? Eles são gênios, eles não conseguiram. Mas, de qualquer forma, se não virar, eu explico. Pronto. A gente tem aqui, no direito educacional brasileiro, a gente tem o que a gente chama de pirâmide da hierarquia legal brasileira, conhecida como pirâmide de Kelsen. Ao observarmos essa pirâmide, visualizamos algo essencial. Nem todas as normas têm a mesma força hierárquica. Então, no topo dessa pirâmide, nós temos a nossa lei magna, a nossa lei mais importante, Constituição Federal.
e ela possui uma força hierárquica máxima e prevalece sobre todas essas demais normas. Aí, abaixo da Constituição Federal, temos as leis federais. Então, aqui estão as leis federais, que organizam direitos e deveres em todo o território nacional. Em seguida, os decretos, que regulamentam as leis. Na base da pirâmide, nós temos resoluções, portarias, deliberações administrativas, que possuem valor significativamente mais fracos e podem ser alteradas com facilidade e não têm força para sustentar direitos fundamentais, como educação, de forma permanente. Essa hierarquia não é apenas teórica, ela impacta diretamente a vida dos alunos com altas habilidades de superdotação, muitas vezes traduzindo-se em obstáculos, invisibilidade e negação concreta de direitos educacionais. Tudo isso porque hoje, no Brasil, nós não temos uma lei federal específica que trate dos direitos das pessoas com altas habilidades de superdotação. Em termos de leis federais, a gente tem apenas uma lei, LDB, que em 2 dispositivos trata desses alunos. O artigo 58 insere os alunos com altas habilidades de superdotação como público-alvo da educação especial. O artigo 59, dentre outros objetivos, menciona o direito que os alunos superdotados têm em ser acelerados de série. E em relação à aceleração de série, já temos um problema jurídico central, que já foi aqui conversado entre algumas das pessoas que fizeram parte dessa mesa. A lei reconhece o direito do aluno superdotado em ser acelerado de série, mas não diz como ele deve ser garantido. Esse dispositivo não define critérios e não estabelece procedimentos. Quem hoje define esses critérios e procedimentos são essas normas que estão na base da pirâmide, de força hierárquica baixa, e que são diferentes de estado para estado. Então, do ponto de vista jurídico, a gente chama o artigo 59 da LDB de uma norma que não é autoaplicável. Deveria ser? Sim. Mas o que acontece? Para uma norma ser aplicável, ela precisa que seja colocado como aquilo vai ser feito, de que forma vai ser feito, quem vai ser o público elegível para ser acelerado, quais são os critérios que essa avaliação, que a aceleração de série deve ser feita, a operacionalização dela. Então, resoluções, portarias e deliberações administrativas possuem baixo poder hierárquico. E são esses atos que hoje regem de forma fragmentada o atendimento dos alunos superdotados em cada estado brasileiro. Uma vez que não existe uma lei federal específica, cada estado passou a tratar o aluno superdotado do seu próprio jeito. Alguns criaram leis, outros apenas resoluções e portarias, então que tem uma força hierárquica baixa, e outros simplesmente não tratam do tema, que é o que eu vejo na minha realidade, na minha prática jurídica. Então, já vieram me procurar, estado do Rio Grande do Sul, não temos uma lei que regulamente a aceleração de série de alunos superdotados. No Rio Grande do Norte, eu entrei com uma ação, a escola não sabia fazer o quê, não sabia como acelerar, não era má vontade da escola, não tinha respaldo da Secretaria de Educação e eu tive que judicializar para poder acelerar de série esse aluno. Então, o resultado é grave. Alunos superdotados têm direitos diferentes dependendo do estado ou da cidade onde eles estudam. Por quê? Porque a gente está falando da base da pirâmide. É esse o meu raciocínio jurídico. A aceleração de série ilustra perfeitamente esse problema. Então, estou aqui dando um exemplo. Hoje, cada estado decide quem pode ser acelerado, em que etapa da escolaridade e quais são os critérios da aceleração. Diversos. Então, eu comparei norma por norma de estado brasileiro para chegar nessa conclusão. Então, vou dar 2 exemplos. São Paulo, por exemplo, veda, na prática, a aceleração de série na educação infantil, na entrada do ensino fundamental, na mudança de segmento de ensino, ou seja, do pré para o 1º ano do fundamental, do 5º para o 6º ano do ensino fundamental, do 9º ano para o 1º do médio e a conclusão antecipada do ensino médio. Então, assim, outros estados aceleram 3, 4 anos. São Paulo, a gente está cheio de vedação. Principalmente na educação infantil, que eu sei que existe um cuidado. Então, quando a gente fala em aceleração de série, é uma medida que tem que ter, é muito delicada, tem que ser muito bem pesada, tem vários aspectos que
que envolvem a aceleração de série, não é só o pedagógico, não é só o ritmo de aprendizagem, mas tem os aspectos socioemocionais e a maturidade do aluno para ser levado em consideração. Porém, quantidade de séries que o aluno pode acelerar. Então, eu já ouvi no Amazonas, por incrível que pareça, pode acelerar 3, 4 anos. São Paulo, a gente tem essa vedação e meu maior número de alunos superdotados de clientes são da educação infantil. Por quê? Porque já estão alfabetizados, não têm o que fazer mais na primeira etapa da pré-escola, na segunda etapa, e precisam ficar lá aprendendo o alfabeto quando já sabem ler e escrever sem erros de ortografia. Já o parecer 51 do Conselho Nacional de Educação, ainda pendente de homologação, ele apresenta uma concepção moderna, permitindo que a aceleração de série seja feita em qualquer etapa, nível ou segmento de ensino, sempre que o aluno superdotado precisar. Então, a gente tem várias normas falando linguagens diferentes sobre o mesmo tema. E não só sobre isso, sobre outras formas de atendimento. A ausência de uma lei federal gera judicialização, e isso é algo que eu exerço há mais de 20 anos na advocacia educacional, atuando para garantir, caso a caso, um direito que deveria ser assegurado de forma estruturada e igualitária. Por todos os estados brasileiros deveriam falar a mesma língua, tratar o aluno superdotado do mesmo jeito. Por isso, direitos fundamentais não podem ficar sustentados na base da pirâmide. Eles precisam estar protegidos por leis federais, então que tenham uma hierarquia mais forte e que garantam previsibilidade e igualdade em todo o território nacional. Além do mais, essas normas administrativas, então estou falando dessas que estão aqui embaixo, podem ser alteradas ou simplesmente revogadas a qualquer momento, com a mudança de uma gestão. Mudou o gestor, a política pode desaparecer. E eu presencio isso a cada X tempo na minha prática jurídica. Então, estou lá estudando uma norma, estou advogando baseado em uma determinada norma, mudou a gestão, muda tudo. Uma lei federal não retira a autonomia dos estados, ela faz 3 coisas fundamentais. Ela cria um padrão nacional mínimo, transforma o atendimento em dever permanente do estado, que foi o que a Vera Lúcia falou, dá segurança jurídica, reduz judicialização e permite planejamento e financiamento. Outros grupos avançaram com leis próprias federais. E eu pergunto por quê? Pessoas com deficiência têm um estatuto, pessoas com transtorno do espectro autista, alunos com TDAH e outros transtornos de aprendizagem. Superdotados não têm uma lei federal. E isso, na prática jurídica, muda muito para o advogado ou, principalmente, para o aluno perante a escola. Chegar com uma lei federal que fala isso aqui é diferente do que chegar com uma norma. E, muitas vezes, quem interpreta essa norma são as secretarias de educação. E para a gente explicar que a Constituição Federal garante o acesso ao nível mais elevado de ensino, segundo a sua capacidade, e que a Lei Federal garante o direito do aluno superdotado em ser acelerado de série, a Secretaria de Educação não quer saber. Por quê? Porque as normas dela, cada uma delas tem alguns critérios. Bom, a não existência da Lei Federal para o público das altas habilidades de superdotação explica em grande parte a invisibilidade institucional desse público. Um dos pontos mais sensíveis é o conceito legal de quem são os alunos com altas habilidades ou superdotação. Isso eu vejo porque cada norma de cada estado define o aluno com altas habilidades, superdotação e suas terminologias diferentes de uma forma. Eu não estou dando meu viés sobre qual conceito eu acho mais importante, eu só vou citar exemplos. Bom, sem essa norma, sem esse conceito, a gente não consegue identificar quem é esse público, para quem destinar recursos públicos e não conseguimos planejar políticas públicas nacionais. Então, vou dar alguns exemplos. Política Nacional de 2008, que foi revogada parcialmente pelo decreto 12.686 de 2025. Adotou uma definição, estou falando da Política Nacional de Educação Especial de 2008, adotou uma definição desse público mais ampla, que abrange várias áreas do conhecimento e de manifestação de suas expressividades, ampliando significativamente o público considerado como altas habilidades ou superdotação, impactando diretamente o desenho e o financiamento das políticas públicas. Vou dar um exemplo agora. A Lei Estadual do Distrito Federal 7.841, de 2025,
adotou um conceito legal mais delimitado, baseado no potencial cognitivo e acadêmico superior em relação ao grupo de referência, o que reduz o público atendido. Isso significa que, dependendo do conceito legal adotado, podemos estar falando ou de 2,5% a 5% da população, dos alunos matriculados, ou de até 20% da população. Essa diferença não é apenas conceitual, ela impacta diretamente no financiamento das políticas públicas. Por isso, a definição de um conceito legal federal é condição indispensável para qualquer política pública séria nessa área. Em relação às formas de atendimento, então, como eu falei, eu fiz um apanhado, uma pesquisa de todas as normas. Bom, temos como atual Política Nacional de Educação Especial o Decreto 12.686, que menciona como forma de atendimento aos alunos superdotados, basicamente o PEI. E isso é insuficiente para esse público. Então, pegamos a redação do Decreto 12.686. Tem uma menção aos alunos superdotados e, como público-alvo da educação especial, ele tem direito ao PEI. Isso é insuficiente. A prática educacional e a literatura científica reconhecem múltiplas formas de atendimento para esse público, como enriquecimento curricular, aceleração de séries, salas de recursos, agrupamento, dentre outras várias formas. O decreto 12.686 suprimiu, eu não encontrei em nenhum texto dele, na redação dele, a referência expressa às salas de recurso. Isso me deu uma insegurança quanto à continuidade desses espaços essenciais. Situação semelhante ocorreu com os NAAS, que apesar dos resultados muito positivos, foram fragilizados pela ausência de uma lei federal, financiamento permanente e coordenação nacional. Precisamos garantir continuidade e estruturas às políticas que funcionam. Uma lei federal precisa definir quais formas de atendimento devem existir, garantindo a unificação entre os estados e a adequação às necessidades desses estudantes. Sem uma lei federal específica, a União não cumpre plenamente seu papel estruturante, os estados ficam livres para agir ou não, o direito vira política de governo, não de estado. As pessoas com altas habilidades de superdotação existem, apresentam elevado potencial de contribuição ao país, mas seguem invisibilizadas e sem atendimento educacional adequado, enfrentando dificuldades que poderiam ser evitadas por políticas públicas estruturadas. Por isso, a necessidade da criação de uma lei federal que representa igualdade, continuidade e justiça educacional. E muito obrigada. Uau, doutora, depois que eu ouvi todos os desafios que a academia trouxe, que os educadores trouxeram, que os especialistas trouxeram, que as famílias trouxeram, as instituições, a senhora vem aqui dizer que a gente ainda tem como obstáculo a legislação. Eu estou envergonhada. Não, porque eu sou legisladora. Quando a senhora coloca a pirâmide, que nós temos resoluções de conselhos lá na ponta, que ao invés de ajudar, estão dificultando a vida das pessoas com altas habilidades e superdotadas, a senhora simplesmente colocou o parlamento agora em xeque. Sim. Vocês entenderam? O que adianta as minhas cientistas aqui avançarem na ciência? De que me adianta as doutoras aqui trabalharem, as famílias lutarem, as instituições trabalharem, e aí uma legislação vai lá e diz, não, vocês não podem. E eu vi que a minha assessora ali ficava balançando a cabeça, acho que ela foi vítima de muitos atos normativos. Nós vamos ter que rever isso. E o fórum certo é essa casa. E eu acho que a gente começa a próxima audiência a partir desse ponto. Uau, eu vou dizer uma coisa, a gente vai ter que mandar para o gabinete de todos os senadores o link dessa audiência, o link da próxima, as apresentações e os desafios trazidos aqui. Eu estou com vergonha. Vergonha quando a senhora disse que eu tenho um estado com uma legislação muito melhor que de outros estados. Eu sei que a gente tem que respeitar a autonomia dos estados, eu sei, mas eu não posso deixar que leis deixem crianças para trás. Nós vamos ter que uniformizar, no mínimo. E nós vamos para o final da audiência agora.